Tá começando mais um Podflim, o NiteróiCast especial da Festa Literária Internacional de Niterói. E hoje eu tenho a alegria de receber Edipo Ferreira. Prazer ter você aqui. Eu vi que é de Itaboraí, niteroense. Sou de Itaboraí, na verdade. Mas assim, já mora aqui há muito tempo. Há mais de 10 anos. Acho que ganhou a carteirinha de niteroense. Já sou cidadão niteroense. Me conta então um pouco sobre você. Eu sei que você veio lançar seu livro na Flim, então se você puder falar também do livro que você lançou aqui. Bom, primeiro agradecer estar participando aqui do podcast. Muito feliz e participar também da festa. Vim para lançar este livro aqui, que é o Ponta da Areia. Saiu pela Edições Macondo neste ano, em julho, agora. Uhum. E, assim, o que você tem achado da Flim? Como é que foi o lançamento, a receptividade das pessoas? Então, está sendo demais a festa, né? Eu não pude participar de todos os dias, mas consegui vir a 3. E expor, por exemplo, que foi o que eu vim fazer, enfim, lançar o livro, é bom porque há um público que você não conhece, né? Um público ali que está buscando até outros nichos literários, e essas pessoas acabam chegando ao nosso trabalho, conhecem, interessam, e eu também conhecendo poetas e escritores que eu não conhecia, editoras. Eu acho que abre muitas portas, né? Exatamente. Isso é muito legal. E você acha... Você foi um estudante de letras, agora é mestre. Isso. E qual foi o seu mestrado? Em estudos de literatura aqui pela UF. Incrível. E aí você que é essa pessoa que está em volta desse universo, qual para você é o legado que a Flim deixa para a cidade e também para possíveis escritores, para os leitores? Então, o que eu estou achando muito interessante, estou vendo que há um público assim, diverso, isso é muito bacana, vendo escritores, né, escritoras com esse potencial assim, imenso. Então, o legado é incrível, né? As pessoas, enfim, fazendo perguntas, participando ali. Esse contato com o autor e a autora são fundamentais, né? Enfim, o pensamento do fazer literário é enriquecedor também para o autor, que ele tem ali a recepção viva, né? Mais viva possível, das pessoas, enfim, perguntando sobre a obra, processo criativo. Então, está sendo muito enriquecedor nesse sentido. Eu acho legal que as festas tiram a palavra e o livro desse lugar isolado e traz para um social, para um coletivo. Exatamente. Isso é muito importante, né? Uma troca muito forte. E como começou essa sua paixão pela literatura e essa vontade de escrever e de se tornar escritor? Bom, eu escrevo principalmente poemas, né? Eu escrevo da poesia, e essa paixão eu consegui detectar há pouco tempo, assim, pensando as relações, né, por causa das perguntas, foi por causa de uma relação com a linguagem muito complicada, como você e quem estiver me assistindo e ouvindo vão perceber. Eu tenho uma relação com a linguagem muito conturbada. Eu, por exemplo, lembro de um evento na minha infância em que assim, a minha mãe falava muitas coisas que eram metafóricas e eu não compreendia. Ela, vou subir no alto da montanha e vou... Eu ficava imaginando aquela cena. Enfim, e hoje em dia escrevendo, eu penso muito nesses muitos episódios da minha infância de uma relação complicada com a linguagem. E ao longo do tempo, enfim, lendo literatura, comecei a trabalhar isso que era muito complicado ali numa comunicação, digamos, mais... em que eu preciso que a linguagem funcione como um instrumento que vai funcionar para que a comunicação se dê da maneira mais correta possível. Na literatura eu posso errar, que era o que eu fazia quando criança. Entendi. Então no poema eu posso fazer relações que normalmente eu não posso fazer. Por exemplo, dizer muitas coisas ao mesmo tempo, num mesmo verso. Eu entendi super, isso é muito interessante. Eu acho que você se encontrou também mais nesse gênero da poesia, mas você já se arriscou na prosa? Sim, porque eu tenho, por exemplo, texto publicado em antologia. Legal. E mesmo na prosa, essa relação, acho que isso é fundamental para mim, de um erro na linguagem, que eu posso errar na literatura, né, no geral, e isso é positivo para o público. Enfim, é uma relação, isso é possível e é muito bom, no meu caso, que tem essa relação problemática com a língua.
é legal que você ganhou uma liberdade com a literatura. Exatamente. A literatura me dá uma liberdade de errar na língua e isso não chega mal ao meu ouvinte ou ao meu leitor. Sim. Isso causa um estranhamento, que eu acho também um fator importante, né? Enfim, vai fazê-lo demorar ali para detectar aquela informação, ele vai se debruçar nesse meu erro de uma forma muito positiva, criando possibilidades de sentido, de significados que na linguagem, enfim, comum cotidiana eu não posso fazer. Entendi. E teve algum autor ou autora ou um livro especificamente que te marcou mais na sua vida, tanto acadêmica quanto pessoal mesmo, que é uma inspiração para você? Então, a relação com a literatura, né? Você perguntou assim, eu vou responder, tá vendo? A gente responde tudo junto, fala tudo junto. Eu tive relações muito complicadas, por exemplo, na biblioteca da minha escola. Foi o primeiro momento, porque eu não sou filho de pai, nem mãe, nem tios, nem ninguém lá em casa lia. Então foi na biblioteca da escola, isso foi fundamental e importante para a minha formação. Mas ali eu fui buscar livros que eram complicados, segundo os bibliotecários. Eu fui ao Fausto, do Goethe, fui aos Sertões, do Euclides da Cunha, e eu era adolescente. E eles falaram, olha, não, isso aí é para sua professora que tem mestrado. E eu nem sabia que era mestrado na época. Então foi de uma rejeição, né? Eles falaram que eu não ia me dar bem nessas leituras, mas eu lembro de pegar Água Viva, da Clarice Lispector, e isso mudou a minha vida e a minha relação com a linguagem. Eu me identifiquei nisso que eu acabei de dizer, dessa relação complicada com a linguagem, era uma coisa estranha, mas o Água Viva da Clarice Lispector foi tremendo na minha vida. E a Clarice tem essa coisa do jogo de palavras, jogo de sentido. Eu sou apaixonada pela Clarice também. E acho que, para terminar, talvez, você falar um pouco dos seus outros livros e do Ponta da Areia, assim, o que fez você reunir esses poemas, se é um grande poema, acho que seria legal você contar. E eu vi que você tem outro livro aqui, então você contar também pra gente sobre ele. Ótimo. A gente pode dar, sim, um destaque ao Ponta da Areia, por seu lançamento. Sim. É o segundo livro, né? E o Ossário foi publicado pela Sete Letras em 2022. E eles têm paralelos, né, coisas em comuns, porque no Ossário era o ano de 2022, a gente saindo ali de pandemia, de uma relação de um Brasil muito complicado, né? Então, eu trato alguns traumas pessoais, por exemplo, luto, por o falecimento de uma amiga, o Brasil de luto, a gente perdendo muitas pessoas. Então, é este grande ossário, né, o livro, assim, de falar dessas relações de traumas, mas vou também para a América Latina, e aí vou dispersando dentro desse tema do trauma e da violência que marcam esses dois livros. E aí, enfim, né, já dando um salto para o Ponta da Areia, enfim, eu chego a para situá-lo assim, historicamente, nesse trânsito de pessoas escravizadas, né, ao Brasil, principalmente. Mas esses são apenas dados ali por um certo impulso, né, para a escrita, porque eu tentei tratar isso artisticamente, linguisticamente, nessa relação que eu falei, né, que eu acho fundamental para escrever a literatura, pelo menos para mim. Então, vou tratando alguns eventos ali, utilizando bastante a fabulação crítica, alguns procedimentos, imagens também, né, para tratar esse outro trauma de um Brasil coletivo, né? Coletivo sempre, enfim, como que ele respinga em mim e nos meus contemporâneos também. E tem algum livro já em mente ou está aproveitando essa ressaquinha do Ponta de Areia? Então, essa ressaca, ela dura bastante. O Ossário tem 3 anos, né? E ele, agora que eu estou começando já, por exemplo, reli ontem, né? Entendi. E aí o Ponta da Areia acho que vai durar, mas acontece um luto também quando a gente acaba de escrever, porque publicar um livro é uma relação ruim também para o autor, que ele sai de um problema que ele estava tentando ali resolver. E a escrita acaba, então... Não tem vazio. Acontece um vazio que é muito estranho. Mas eu já estou, assim, em outro livro que, para tratar, talvez fazer um equilíbrio entre o Ossário e o Ponta da Areia.
em alguns procedimentos que eu Entendi. testei, que para esse terceiro livro, mas tem a ver com deslocamento, que é fundamental aqui quando eu falo de um trauma, de violências na América Latina, tratando, por exemplo, eventos da ditadura militar, né, e que aconteciam em rios, e em rios que não parecem rios, como é o Rio de la Plata, por exemplo, que é uma coisa imensa e que, enfim, confundiram muito com o mar. E aqui é extremamente pelo mar, né, no Ponta da Areia. Enfim, aí eu sigo falando de deslocamentos, de migrações, emigrações, imigrações, e sigo aí pelo mar, terra, mas o deslocamento acho que é o que conecta esses dois livros e esse terceiro que em breve já estará por aí. Muito feliz de ter te recebido aqui, muito bom conhecer pessoas daqui da região e que estão aproveitando a Flim como esse espaço de divulgar e de lançar livros. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço muito de estar aqui, de ter participado. Foi um evento, né, totalmente gratuito, então as pessoas entraram em contato com pessoas incríveis, músicas, oficinas, as crianças puderam, enfim, brincar bastante. Fico muito feliz mesmo. Eu posso encerrar com uma leitura de um poema? Claro, por favor, por favor. Muito obrigado. Eu não sei se você conhece a Sol de Paula. Uhum, Ela veio aqui também e ela leu poemas e foi maravilhoso, assim. Muito gostoso ter isso. Importante terminar com a literatura. Com certeza. Bom, então só apresentar mais uma vez o Ponta da Areia, pelas edições Macondo. Saiu agora em julho. E eu vou ler o último poema. Eles eram muitos cães e nos abriam um mar de dentes. Sumimos na cerração, dispersando a ave parada na cabeça das árvores. Deitamos sombra no rio, deixamos chão para trás. Eles eram muitos cães, patas rompendo o graveto, pelo contra capim. Corriam sobre o barro onde os mortos já não soluçam nem estranham terra. Eles eram muitos cães, farejavam da mata a gordura dos vivos, a bússola apontando para o sal. Eles eram muitos cães e o chão ia acabando. Incrível, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer estar aqui. Muito feliz de estar aqui no último dia com você. Muito obrigado. Tem fãs ali, ó. Legal. Esse foi mais um episódio do Pod Flim, episódio especial do Niterói Cast, aqui na Festa Literária Internacional de Niterói. E muito obrigada.